Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula sobre a climatização ao calor. Essa que é a aula 3 do módulo 1, estresse térmico por calor, introdução e normatização aplicável. Pessoal, essa aula traz um conceito novo, um conceito que está lá no anexo 3 da NR9, é uma novidade a muitos profissionais prevencionistas, e uma necessidade aquelas empresas que têm o agente de risco calor. Essa aula ficou um pouquinho mais longa do que comparado às outras aulas, mas é um conteúdo importante e a gente precisava aqui de um tempo maior, ok? Mas é isso, eu acho que vocês vão gostar da aula, então boa aula a todos. O objetivo dessa aula sobre a climatização ao calor é definir a climatização ao calor e seus benefícios, e demonstrar o plano de aclimatização dos trabalhadores expostos conforme a legislação vigente. Eu vou sugerir a vocês aqui um plano de aclimatização, seguindo a referência, que está até a vocês aqui, disponível a vocês nas referências bibliográficas. Na verdade, eu usei uma referência só nessa aula, que é a referência NIOSH. Então, eu vou disponibilizar também esse material, o link aí para vocês acessarem. É uma referência muito boa e aí você tem uma sugestão de plano de aclimatização. Vamos definir a climatização. A climatização ao calor constitui em uma adaptação fisiológica do organismo a um ambiente quente, ocorrendo em resposta a uma sucessão de dias de exposição ao estresse térmico ambiental e reduzem a tensão causada pelo estresse térmico do ambiente. Então, a climatização é uma resposta à exposição do trabalhador ao calor. A gente pode fazer uma comparação a quando você faz uma atividade física também. Então, quando você, por exemplo, não tem o hábito de fazer atividade física e começa a fazer, você vai sentir os efeitos disso. Então, você vai se sentir muito cansado, você vai sentir dores musculares. Você, por exemplo, se quiser fazer uma corrida, sei lá, uma maratona, você não vai conseguir correr uma maratona nos primeiros dias, Você tem que começar devagar ali, se aclimatando. Então, pessoal, é isso. A climatização é uma resposta do organismo a uma exposição. Quando o trabalhador está aclimatado, ele já passou por esse período de adaptação fisiológica, do seu organismo. Então, a climatização é isso, pessoal, é a resposta a uma exposição. O organismo ele vai se adaptar, e ele não vai mais sentir os efeitos do estresse térmico que o trabalhador está exposto, que ele está sofrendo, por estar exposto ao calor. Então, a climatização ela permite que uma pessoa trabalhe com maior eficácia e com menos chance de lesão por calor. Os empregadores devem ter um plano de aclimatização para trabalhadores novos e que retornam, porque a falta de aclimatização tem se mostrado um fator importante associado a doenças relacionadas ao calor. Então, o empregador ele tem que ter esse plano de expor o trabalhador gradativamente para que o organismo dele dê uma resposta e ele se adapte fisiologicamente a essa exposição ao calor. Veja que o plano de aclimatização ele é colocado aos trabalhadores novos, aqueles que estão iniciando um trabalho de exposição ao calor, mas também aos trabalhadores que retornam depois de um período de afastamento à exposição. Mais uma vez, o exemplo lá da pessoa que faz atividade física. Ela está acostumada, por exemplo, a fazer uma corrida. Se ela parar por um período, por conta de uma lesão, por exemplo, e voltar a fazer atividade física, ela não vai conseguir voltar como antes, a correr a maratona dela ali, por exemplo. Ela vai precisar se aclimatar. Então, ela vai ter que ter ali um período de adaptação, vai fazendo ali uma caminhada, depois uma corrida de 1 km, 5, até chegar ali na maratona. Então, ela precisa desse período também de adaptação fisiológica. E na exposição repetida a um ambiente quente, há uma adaptação do trabalhador na qual o principal benefício fisiológico resulta em um aumento da eficiência da sudorese, evidenciado pelo início precoce da sudorese,
a maior produção de suor. Então o sistema, né, esse sistema de termorregulação através da sudorese, ele se torna mais eficiente com essa exposição repetida e aclimatação do trabalhador. E também há a estabilização concomitante da circulação. Como resultado, após 7 a 14 dias, então esse é o período para o trabalhador estar completamente aclimatado ao calor, a maioria dos indivíduos realiza o trabalho com uma temperatura central a níveis adequados, ou seja, a uma tensão termorregulatória reduzida. Nós tivemos na aula de efeitos biológicos ao calor, né, o conceito ali do sistema nervoso central, onde nós temos o hipotálamo, que seria o nosso termostato, e ele vai ser o responsável, né, por verificar se a temperatura do corpo está dentro de um limiar. Se ultrapassar esse limiar, ele vai ativar os sistemas de termorregulação, né, através que seria a sudorese e a vasodilatação. Então, através deles, né, o organismo vai buscar estar ali no equilíbrio térmico. Mas após 7 a 14 dias, né, vai ter uma diminuição na tensão do sistema termorregulatório. Então o trabalhador não vai entrar mais facilmente a uma sobrecarga térmica. E nenhum dos sintomas que foram experimentados inicialmente, né, vão persistir. Então olha a importância, pessoal, da aclimatação do trabalhador, né? Ele tem uma melhora na eficiência da termorregulação e ele não sente os efeitos. Quando o trabalhador ele não é aclimatado e ele é exposto, né, nos primeiros dias de trabalho a um nível ele tem o mesmo nível de exposição de um trabalhador que já está ali há mais tempo, ele vai sentir os efeitos inicialmente, todos aqueles efeitos que nós vimos na aula de efeitos biológicos ao calor, né? Aqueles efeitos que são produzidos ali em curto prazo. Então, exaustão ao calor, ele vai sentir ali imediatamente, ele pode ter câimbras, ele pode ter ali a desidratação, né? Então, os efeitos são imediatos. Está aí a importância da aclimatização do trabalhador. Sobre o plano de aclimatização agora, pessoal. O trabalhador ele começa a perder a sua aclimatização após cerca de uma semana afastado do calor, né? Então, se ele ficar um período de férias, por exemplo, né, sem exposição ao calor, quando ele retorna, ele entra outra vez no plano de aclimatização. Após um mês afastado do trabalho no calor, a tolerância ao calor da maioria das pessoas retornará à condição inicial. Então, se ele pegou uma férias de 30 dias ou um outro afastamento, por outro motivo de 30 dias, retornou ao trabalho, a aclimatização tem que ser completa, né, desse trabalhador. Agora, um afastamento inferior, o que a gente tem que lembrar? Mais de uma semana afastado do calor, esse trabalhador já começa a perder a sua aclimatação. A aclimatização total ao calor ocorre com exposições diárias relativamente breves ao trabalho no calor. Sobre essas exposições diárias e breves, como deve ser o plano de aclimatização? Primeiro, ele vai depender do nível de aptidão física do indivíduo. Então, o médico ele vai elaborar esse plano de aclimatização, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas é o médico do trabalho que vai elaborar esse plano. Ele tem que levar em consideração a aptidão física do trabalhador e o estresse térmico que ele sofre. Então, se é um trabalhador que tem como hábito ele praticar atividade física, né, intensa, ele já vai mais facilmente ser aclimatado ao calor, porque ele se coloca numa situação de estresse térmico. Ah, mas ele não está exposto a uma fonte de calor, né? Mas, pessoal, ele está realizando uma atividade física, ele está produzindo calor para o metabolismo, então ele entra em estresse térmico e o organismo dele vai ativar o sistema de termorregulação. Agora, se eu tenho um trabalhador que não tem nenhuma exposição, né, totalmente sedentário, nunca teve exposto ao calor, né, talvez o nosso plano tenha que ser revisto para que esse trabalhador seja devidamente aclimatado a esse trabalho. Qual é o tempo mínimo de exposição para atingir a aclimatização? Do plano de aclimatização, o tempo mínimo é de pelo menos 2 horas por dia, que pode ser dividida em exposições de 1 hora. E como já estamos falando do plano de aclimatização, vamos dar uma olhada o que tem na norma regulamentadora. Na NR9, em seu anexo 3,
né, nós temos a climatização do trabalhador, a necessidade da climatização desse trabalhador. Esse conceito de aclimatização ele entrou no anexo 3 e é algo novo, né, que está válido aí a partir de janeiro de 2022 e foi aprovado pela portaria 426 de 7 de setembro de 2021. Então, o que o anexo 3 da NR9 diz sobre a climatização? Para as atividades de exposição ocupacional ao calor, acima do nível de ação, então nós não tínhamos nível de ação na NR15, e agora nós temos o nível de ação no anexo 3 da NR9, né? Nós vamos falar mais sobre isso, mas vocês vão perceber que são avaliações diferentes. Então a climatização ela está no anexo 3 da NR9, a norma que fala de avaliação de agente ambiental. Então, quando essa exposição ao calor encontrar níveis acima do nível de ação, eu devo considerar a aclimatização do trabalhador no PCMSO. Então, quem elabora o plano de aclimatização é o médico do trabalho. E onde vai estar escrito esse plano? No PCMSO, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Quando houver a necessidade de elaboração do plano de aclimatização dos trabalhadores, o que o médico deve levar em consideração, e os técnicos de segurança também, os engenheiros de segurança, eles têm que levar em consideração os parâmetros previstos na NH 06 da Fundacentro e outras referências técnicas, como eu estou trazendo aqui a vocês a NIOSH, emitidas por organização competente. Então, pessoal, os profissionais de segurança, né, vão participar da elaboração desse plano também junto ao médico do trabalho, mas é colocado pelo médico lá no PCMSO. Sabendo das referências técnicas, a gente pode participar, né, até mesmo validar o plano de aclimatização, porque o trabalhador vai estar exposto no ambiente de trabalho, né, e a gente vai, como técnico de segurança, engenheiro de segurança no dia a dia na empresa, colocar em prática esse plano. E daí a gente vai ter condições de avaliar se esse trabalhador está bem aclimatado, né? Se ele está sentindo os efeitos da exposição do calor, se está sendo confortável esse trabalhador a essa exposição. A climatização ela requer a realização de atividades físicas e exposições sucessivas e graduais ao calor, dentro de um plano que deve ser estruturado e implementado sob supervisão médica, para que de forma progressiva o trabalhador atinja as condições de sobrecarga térmica similares àquelas previstas para a sua rotina normal de trabalho. A climatização deve ser específica para o nível de sobrecarga térmica a que o trabalhador será submetido e, consequentemente, para o qual deverá estar adaptado. Por isso a importância do profissional técnico engenheiro de segurança do trabalho, né, lá no dia a dia acompanhando a exposição do trabalhador. O médico escreveu o plano de aclimatização utilizando uma referência técnica e nós acompanharemos o trabalhador na realização do seu trabalho. Se esse plano, né, não estiver ali atendendo aquele nível de sobrecarga térmica na qual o trabalhador está sendo submetido, em parceria com o médico do trabalho, né, a gente precisa revisar esse plano de aclimatização lá no PCMSO. Os trabalhadores já aclimatizados que passarem a exercer atividades que impliquem condições de exposição mais severas deverão ser submetidos à climatização adicional. Então, se houver uma alteração no posto de trabalho, ou você perceber que há uma exposição mais severa, que o médico pode ter deixado ali passar no plano de aclimatização, né, não notou que ali há uma exposição a um nível de calor maior, né, a gente pode alterar o plano de aclimatização e colocar uma condição ali adicional, uma aclimatização adicional a esse trabalhador. O plano de aclimatização deve ser elaborado a critério médico, em função das condições ambientais, então, ou seja, das avaliações ambientais que nós realizaremos no local de trabalho, individuais, então tem que levar em consideração os fatores físicos do trabalhador, e da taxa de metabolismo relativa à rotina de trabalho dele. Para exposições ocupacionais abaixo ou igual ao nível de ação, não é necessário a climatização. Então a gente vai avaliar se a exposição está acima ou abaixo do nível de ação. Está acima do nível de ação, entra em cena as medidas preventivas, dentre elas a climatização.
né, está abaixo do nível de ação, eu não preciso adotar nenhuma medida preventiva, consequentemente, eu não tenho a necessidade do plano de aclimatização no PCMSO. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no plano de aclimatização do NIOSH. Então, o NIOSH ele vai trazer duas sugestões aqui, pessoal. A recomendação de aclimatação do trabalhador novos, trabalhadores que estão entrando na empresa, ou trabalhadores que estão indo ao ambiente onde tem calor pela primeira vez, e um plano de aclimatização do trabalhador com experiência anterior no mesmo trabalho. Então, aquele que retornou num período de férias, aquele trabalhador que voltou de um período de afastamento, aquele trabalhador que foi exercer uma atividade sem exposição ao calor e volta ao ambiente onde eu tenho esse risco. Então, são dois tipos de plano. Primeiro, o trabalhador novo, né? Vamos dar uma olhadinha nessa referência aqui. Como vai funcionar esse plano? No primeiro dia, o trabalhador ele vai experimentar 20% de duração do tempo normal de trabalho ao calor. Então, se ele fica ali, por exemplo, 10 horas exposto ao calor, ele vai ficar 20% desse tempo exposto ao calor. Ele vai ficar 2 horas exposto ao calor, tá bom? No primeiro dia. No segundo dia, a gente vai dobrar esse tempo de exposição. Então, ele vai passar de 20% de duração para 40% de duração. Depois, ele vai experimentar uma temperatura amena, tá bom? Não é para de fazer atividade e continua no local. Não, ele vai desenvolver uma outra atividade em um outro local com uma temperatura amena. No terceiro dia, ele vai experimentar 60% da duração normal de trabalho exposto ao calor. No quarto dia, 80% de duração normal de trabalho e no quinto dia, 100%. Então, é só no quinto dia que a gente vai considerar esse trabalhador aclimatado dentro do nosso plano, tá bom? Ele vai precisar passar por essas etapas. O trabalhador que volta de um período de afastamento, ele tem um plano de aclimatização diferente. Então, vamos dar uma olhadinha nesses tópicos aqui, ó. Ajustes no cronograma de aclimatização podem ser necessários, dependendo da situação do local de trabalho e fatores individuais. Então, se você notar, né, o técnico de segurança notou, o engenheiro de segurança ali, que no segundo dia, 40% é muito. O trabalhador com 30% do tempo já está esgotado, né? A gente está percebendo ali a fisionomia do trabalhador ou um excesso de suor, né? Não está bem. Você já pode interromper, talvez você precise informar ali o médico do trabalho e vai precisar readaptar esse plano de aclimatização, tá bom? Então, ajustes podem ser necessários dependendo do indivíduo, né? E no retorno ao trabalho com calor, a maioria dos trabalhadores deve ser capaz de suportar com segurança uma carga de trabalho após 4 dias de aumento gradual, embora estejam aclimatizados em apenas 2 semanas. Então, esse conceito que a gente leva em consideração no segundo plano de aclimatização, quando o trabalhador retorna de um período de ausência. Então, no primeiro dia, ele vai experimentar 50% de duração normal de trabalho. No segundo dia, 60% de duração normal de trabalho. No terceiro dia, 80% de duração normal de trabalho. E no quarto dia, aí sim ele vai experimentar 100% de duração normal de trabalho. E vale a pena comentar, relembrar, né? A partir de 1 mês, 30 dias afastado da exposição ao calor, ele perde completamente a aclimatação. Então, daí é recomendável, né, fazer o plano, né, verde aí, esse plano para novos trabalhadores. A partir de 7 dias sem exposição ao calor, né, é recomendável que esse trabalhador refaça ali a sua aclimatização, né, atendendo o plano laranja. Vamos lá. Eu vou apresentar a vocês um exemplo de um plano de aclimatização seguindo a referência da NIOSH. Então, cenário, pessoal. Um trabalhador foi contratado por uma siderúrgica para a função de forneiro em seu alto forno. O calor está acima do nível de ação ocupacional e a exposição ocorre durante toda a jornada de trabalho e essa jornada, no nosso exemplo aqui, é de 8 horas diárias. Eu vou utilizar o plano de aclimatização
para funcionários novos, né? É um trabalhador que foi contratado pela empresa. Então, eu não posso utilizar aquela opção de plano de aclimatização para quem já experimentou exposição ao calor na mesma atividade. Eu tenho que considerar o exemplo, nesse exemplo, plano de aclimatização, considerando a exposição do trabalhador só no 5º dia. Vamos lá. No primeiro dia, eu vou expor o trabalhador durante 20% de duração do tempo normal de trabalho. Mas percebam aqui, pessoal, que esses 20% dos 480 minutos, que são as 8 horas, né? Eu gosto de trabalhar em minutos, pessoal. Eu acho que fica mais fácil para a gente controlar isso na prática, né? Junto ali ao trabalhador, até mesmo escrever um procedimento, né? Treinar ali a liderança para acompanhar esse plano de aclimatização do funcionário novo, né? Acho que em minutos fica mais fácil. Então, no primeiro dia, esse trabalhador vai ficar 20% do tempo total ali de exposição desses 480 minutos. 20% do tempo, pessoal, não é 120 minutos aí no primeiro dia, seriam 96 minutos. Mas por que eu coloquei 120? Nós vimos no início da aula que NIOSH recomenda que o trabalhador fique, no mínimo, 2 horas exposto por dia para que ele tenha uma aclimatação adequada. Então, no primeiro dia ele vai ficar exposto 120 minutos. Se você notar que 1 hora 2 horas é muito tempo para esse trabalhador, a gente pode dividir essas 2 horas em 2 períodos de 1 hora. Né? Então, ele vai ficar 1 hora, vai realizar uma atividade de temperatura amena e depois ele volta e faz mais 1 hora de exposição, somando ali as 2 horas, os 120 minutos no primeiro dia. A partir daí, a gente vai considerar o plano de aclimatização do NIOSH. No segundo dia, 40% de duração normal de trabalho, que dariam aí 192 minutos. No terceiro dia, 60% do tempo, 288 minutos. No quarto dia, 80% da duração do tempo total, 384 minutos. E só no 5º dia ele vai ficar 100% do tempo total exposto ali ao calor, né, os 480 minutos. A gente viu, né, de acordo com o NIOSH, a nossa referência, que a maioria das pessoas ficam aclimatadas com 7 a 14 dias, mas dentro do plano de aclimatização a gente pode começar a expor o trabalhador a 100% do tempo a partir do 5º dia. Agora nós temos aqui um outro exemplo de plano de aclimatização. O mesmo trabalhador forneiro, depois de um tempo trabalhando nessa empresa, ele saiu em período de férias. Ele saiu de férias de 20 dias. O calor está acima do nível de ação ocupacional ainda. Os profissionais de segurança não conseguiram implementar medidas preventivas corretivas aqui. E ele voltou de férias. E agora, pessoal, o que fazer, né? Eu vou utilizar o segundo plano de aclimatização. É aquele plano aplicável ao trabalhador que já experimentou uma exposição nesse mesmo local e ele vai se expor outra vez, depois do período de afastamento. Esse período de afastamento foi de 20 dias. Nós vimos que após 1 semana ou 7 dias, ele começa a perder a climatização, então é recomendável que você adote esse plano de aclimatização aqui a partir de 7 dias, tá bom? Então, no primeiro dia, ele vai experimentar 50% da exposição ao calor, que vai dar 240 minutos. No segundo dia, 60%, 288 minutos. No terceiro dia, 80%, 384 minutos. E daí no quarto dia, 100%. É só no quarto dia que ele pode trabalhar normalmente. E vamos lá, a hora da revisão. Vamos resumir aqui tudo que nós vimos nessa aula em 1 minuto. Então nós vimos nessa aula o que é a aclimatação. A aclimatação é uma resposta fisiológica do organismo do trabalhador que está exposto ao calor. Então ele se adapta igual a uma pessoa que pratica atividade física. Né? Quando ela começa a praticar uma atividade física, ela tem dificuldade, ela sente dores, né? Tudo mais, desconforto. E praticando essa atividade física constantemente, regularmente, ela consegue se adaptar, ela não tem mais os efeitos dessa exposição. Mas para ela chegar no objetivo dela, naquela atividade física, ela precisa gradualmente aumentando a carga de exercício. É a mesma coisa
ao trabalhador que está exposto ao calor, então ele é aclimatizado após esse período de adaptação. Esse período de adaptação é feito através de um plano de aclimatização que é exigido quando o nível de calor está acima do nível de ação. Esse nível de ação é dado pelo anexo 3 da NR9, mesma norma que exige a climatização aos trabalhadores, né? Que trouxe essa novidade aqui na legislação no Brasil. Como referência ao plano de aclimatização, eu trouxe a vocês aqui as referências do NIOSH, né, com dois tipos de plano: a climatização para trabalhadores novos na exposição ao calor e a climatização aos trabalhadores que ficaram um período afastado. Ufa, passou de 1 minuto, mas essa aula, né, merecia uma hora de revisão maior do que 1 minuto, foi muito conteúdo. Ufa, terminamos a nossa aula 3, a climatização ao calor. Aula 3 do módulo 1, estresse térmico por calor, introdução e normatização aplicável. Espero que vocês tenham gostado da aula e caso tenham alguma dúvida, né, enviem a dúvida ao professor. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.